Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre a parte de cinética química. Isso mesmo, é aula de química, não é aula de física, mas em química a gente também tem uma parte aí destinada ao estudo da velocidade das reações, beleza? Em física, então, vocês veem que velocidade seria aí a distância que eu preciso percorrer e o tempo que eu demoro para percorrer essa distância. Vocês fazem essa relação e a gente descobre a velocidade aí média, certo? Para química, a gente vai fazer alguma coisa parecida com isso. A gente fala que a velocidade de uma reação, ela pode ser medida através da variação da quantidade das substâncias que eu tenho. Quantidade em que unidade? Pode ser em mol, pode ser em massa, pode ser em concentração. Então eu coloquei aqui para vocês, massa geralmente vai aparecer em grama, concentração geralmente aparece em mol por litro, mas eu vou fazer a variação dessa quantidade pelo tempo que eu demoro para consumir ou para produzir essa quantidade. Esse tempo ele pode ser em segundos, minutos, horas. A única coisa que vocês têm que ficar atento é ver se as unidades fornecidas são iguais às unidades que eles querem que você calcule a velocidade. Então a velocidade ela pode aparecer em mol por minuto, mol por segundo, grama por minuto, grama por hora, mol por litro por segundo, qualquer unidade onde eu vou relacionar uma quantidade e o tempo que se demora para produzir ou consumir essa quantidade, tá? Vamos pegar como exemplo essa reação que eu coloquei aqui para a formação da amônia. Eu já deixei a reação balanceada porque vai ser importante a gente saber o balanceamento, tanto para calcular a velocidade em algumas situações, como também para ver a lei de velocidade que a gente vai aprender aí nos próximos vídeos, certo? Eu tenho que para formar 2 mols de amônia, eu vou precisar reagir 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio, certo? O que eu quero que vocês vejam? Eu destaquei aqui quem é reagente e quem é produto, porque todas as vezes que a gente tiver um gráfico onde eu vou relacionar a quantidade das minhas substâncias pelo tempo que elas são formadas ou consumidas, eu quero sempre que vocês lembrem que quando eu estou falando dos reagentes, o reagente ele vai ser consumido durante a reação. Então, a quantidade dele ao longo da reação é para acontecer o quê? Diminuir. Ele sempre vai ser a sua curva decrescente, certo? Agora, quando eu falo dos produtos, eu tenho que pensar que os produtos eles vão ser formados aí durante a reação. Então, será a nossa curva crescente aqui no gráfico. É importante que quando a gente fala dos produtos, se no início da reação eu não tivesse produto nenhum, eu vou começar a minha reação no início, a concentração aqui dos meus produtos ela vai ser 0, por isso que eu tô saindo aqui da origem do gráfico, certo? Agora, o que a gente precisa ver? Se o exercício pegar e fornecer uma tabela para vocês calcularem a velocidade, essa tabela ela vai relacionar o tempo, pode ser em minutos, horas, segundos, e a quantidade de uma determinada substância presente na minha reação. Essa substância, a quantidade pode estar em concentração, pode estar em massa, pode estar só em número de mols. Aqui, o exemplo que eu vou dar, eu vou usar o tempo em minutos e vou usar aqui a concentração em mol por litro, tá? É importante que nessa tabela eu forneci só a concentração da amônia. Então, a gente tem que sempre ficar atento se no exercício ele está fornecendo concentração ou quantidade de todas as substâncias da reação, tanto reagente quanto produto, ou ele está fornecendo quantidade de apenas uma dessas substâncias. O que é importante a gente notar? Como eu estou falando da amônia,
e a amônia a gente viu que é um produto, eu tenho que olhar que a quantidade dela ao longo da reação tem que ir aumentando, porque se trata de uma substância que eu estou formando. Se por acaso eu fornecesse aqui quantidade de nitrogênio ou hidrogênio, como eles eram os reagentes, essas quantidades ao longo da reação elas iriam diminuindo, certo? Então, eu forneci aqui um intervalo de tempo de 0 até 15 minutos e fui anotando as concentrações aí da amônia ao longo dessa reação. O que é importante a gente notar? No instante zero, que seja onde eu vou começar a minha reação, eu ainda não formei nada de produto. Por isso que eu não tenho essa quantidade aqui em relação à amônia, certo? A partir do momento que passou 5 minutos, eu fui lá, medi a concentração de amônia que eu tinha e era de 20 mols por litro. Passou mais 5 minutos e a quantidade de amônia que eu tinha no total é de 32,5 mol por litro e assim por diante. O que eu quero que vocês notem? Essa concentração de 32,5 não foi a quantidade formada em 5 minutos. Por quê? Nos 5 primeiros minutos eu já tinha 20 mols por litro, passou mais 5 minutos, eu formei quanto? 12,5 mols. Então, esses 12,5, eles ficaram junto com os 20. Assim como quando eu olho os 40 mol por litro, não é que em 5 minutos eu formei 40 mol por litro, é que em 5 minutos eu formei mais 7,5, ele se juntou com tudo que eu tinha para dar os 40. Então, vocês têm que tomar cuidado com essas informações a hora que vocês forem fazer um exercício que tem uma tabela parecida com essa daqui, tá? Para ficar mais claro, para a gente calcular a velocidade, eu vou pegar esse exemplo aqui da amônia e vou calcular a velocidade em 3 instantes. Nos 5 primeiros minutos, nos 5 minutos aqui intermediários e nos 5 minutos finais. Então, nos 5 primeiros minutos, eu formei 20 mol por litro, certo? A diferença de tempo entre 0 e 5 é os próprios 5. A hora que a gente vê a primeira velocidade aqui, 4 mols por litro. Quer dizer que nos 5 primeiros minutos dessa reação, a cada minuto que passava, eu formava 4 mols por litro de amônia, certo? Agora, nos outros 5 minutos, o que aconteceu? Eu formei só 12,5 mol por litro. O intervalo de tempo é o mesmo e olha aqui, a nossa velocidade ela caiu um pouco. Por que acontece isso? A gente vai ver que um dos fatores que influenciam na velocidade de uma reação é a concentração dos reagentes. Se esses reagentes eles estão se transformando em produto, a concentração deles vai diminuindo e automaticamente a velocidade de formação aqui da amônia também vai diminuindo. Por isso que a gente não vai ter aqui uma reta crescente, a gente geralmente vai formar uma curva nesse tipo de gráfico, beleza? Agora, o que eu quero que vocês vejam? Tem exercício que ele vai fornecer a velocidade de uma das substâncias da sua reação e ele vai pedir a velocidade ou vai pedir quanto foi produzido de outra substância da reação. E é aí que entra o número de mols, certo? O que eu fiz aqui? Eu quero saber qual que é a velocidade de consumo do nitrogênio nos 5 primeiros minutos dessa reação. Então, o que eu fiz? A gente calculou a velocidade de formação da amônia nos 5 minutos, certo? Eu sei que para cada 1 mol do nitrogênio, eu vou formar 2 mols de amônia. Se eu estou medindo a velocidade do nitrogênio para o mesmo intervalo de tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade aqui da amônia
e ver quanto que é proporcional em nitrogênio. Como aqui para cada um de N2 eu formo 2 de amônia, se eu tiver 4 de amônia, eu vou consumir a metade do nitrogênio. Então, para esse mesmo intervalo de tempo, ou seja, os 5 primeiros minutos, a velocidade de consumo do nitrogênio vai ser de 2 mol por litro por minuto. Ou seja, a cada minuto que passa é consumido 2 mol por litro de nitrogênio. Se eu quisesse saber quanto que é consumido de hidrogênio, o que eu ia ter que fazer? Se a cada 1 mol do nitrogênio eu tenho 3 do H2 e a velocidade do nitrogênio é 2, a velocidade do H2 vai ser o triplo disso, ou seja, 6 mol por litro, tá? Então, é importante sempre a reação estar balanceada. Vai ter exercício que só vai dar a tabela e pedir para você calcular a velocidade, então só divide a quantidade pelo intervalo de tempo determinado, e vai ter exercício que já vai dar a velocidade de uma substância para você calcular a velocidade de outra substância da reação, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai ver alguns fatores que influenciam aí na velocidade de uma reação. Até o próximo vídeo.